Olá, pessoas queridas. Olha a gente aqui de novo em mais um episódio do Coisa EK. E já aproveite para compartilhar, seguir a gente aí no YouTube, Lina Passos Coisa EK, história de quem ensina e aprende. E mais uma vez com uma visita muito especial hoje. Este convidado é alguém, assim, por quem eu tenho muito carinho. A gente se conhece desde muito cedo, há muito tempo, como estudantes de letras, lá em 1900 e algumas coisinhas. Então eu digo que sempre quando eu estou com ele, a alegria toma conta, porque a gente tem essa capacidade de pensar tanto sobre as coisas da vida. E como não trazê-lo para cá, como não fazer esse convite. Demorou um pouquinho, mas eu consegui organizar um horário na agenda dele. E olha que ele está aqui para a gente conversar. E eu fiquei pensando assim, como abrir esse podcast da gente? Pô, a gente podia falar de tantas coisas desse convidado, né? Porque a nossa história conta muito das nossas memórias também, como estudantes, como professores, somos amigos, colegas de trabalho, de profissão. E quando eu pensei nessa temática para a gente conversar, eu coloquei na vida, entre caminhos, canções e estações, porque ele tem uma coisa curiosa, e isso sempre me chamava a atenção, desde a época de adolescência, é como ele tinha uma relação muito bacana e muito especial com as canções. Então, ele conversa trazendo para a pauta dos nossos diálogos as milhões de canções que ele conhece. Eu brinco que é exagero, mas é muita coisa que ele sabe para a gente trazer aqui para conversar um pouquinho sobre isso, sobre vida. E como a gente sempre transita pelo universo da educação, pensando na ideia de incompletude, nós não estamos prontos nunca, né? Acho que a gente tem essa ideia de que viver é se colocar, a gente se coloca nessa condição de aprendiz eternamente. Eu pensei muito em nosso querido Paulo Freire, com esse livro, no livro Educação e Mudança, então fica a dica para quem ainda não conhece, porque ele traz muito na página 28, sobre saber, ignorância, aprendizagem, vida. E olha que bacana quando ele diz que a educação tem caráter permanente. Não há seres educados e não educados. Estamos todos nos educando. Existem graus de educação, mas estes não são absolutos. O homem, por ser inacabado, incompleto, não sabe de maneira absoluta. Então, essa ideia de que a gente o tempo inteiro está se refazendo, aprendendo, nessa condição de incompletude, é que também me estimula a conversar com ele, porque quando a gente estava conversando nos bastidores antes, eu falei, como apresentá-lo, né? E aí eu fiz aqui uma pesquinha, porque eu sempre digo que, para além de professor, como ele também traz isso, ele é um idealista no que se refere ao desejo de assegurar uma educação acessível para todos. A gente sempre defende isso. Como a educação precisa ser acessível, como a gente precisa se colocar nessa condição, né, de contribuir para a formação humana dos sujeitos que interagem com a gente. Palestrante, transita no mundo escritor de contos. Nas horas vagas, eu fico imaginando o que é de produção bacana aí, para além de uma produção intelectual, uma produção sensível nessas narrativas, e conta é um gênero maravilhoso. Um ser que vaga em busca de um mundo melhor para si mesmo e para os outros. Um ser que muda bastante, que está em constante processo de mudança quando a gente traz aqui, mas que não perde a essência. E ele é nada mais, nada menos que meu amigo, companheiro aí de uma longa estrada de estudos, de pesquisa, de diálogo sobre o ensino de língua portuguesa, César Augusto. Seja bem-vindo, querido. É um prazer ter você aqui. Agradeço, né, a oportunidade. Vamos lá. Lina, muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que é uma imensa satisfação, uma inenarrável satisfação estar com você, tá? Participar Obrigada, do querido. Coisa Cá. Como sempre, você com suas ideias brilhantes e sempre desafiando a gente a caminhar melhor. Você citou aí que nós não nascemos prontos e me faz lembrar o livro de Mário Sérgio Cortella, que Sim, exatamente tem esse nome, Não Nascemos Prontos. E sim. ele fala que ele compara, por exemplo, a gente... Ele compara não, ele acaba deixando claro que nós não somos como fogão, como geladeira, que eles são preparados, Sim, então eles nascem, vamos dizer assim, para
Com a função. com a função de serem utilitários, não é isso? Sim. E com o tempo eles vão se desgastando. E ele mostra que nós vamos nos formando, Sim. nós vamos criando alicerce para enfrentar a vida. Então, no fundo, a grande discussão trazida por Mário Sérgio Cortella é exatamente que nós não nascemos prontos. Eu diria até, ousando dialogar com ele, que nós também não morremos prontos, sabe? Eu acho que a gente sempre está em processo de construção, seja desde criancinha, na velhice e tudo mais. Então, assim, quando você fala das músicas, eu acho que as músicas fizeram e fazem parte da minha vida. Sim. Tudo começou quando meu pai me chamava para botar as músicas. Eu vou falar dessa forma mais leve, né? Sim. O botar, como a gente costuma dizer, as músicas para ele. Então eu era uma espécie de DJ para ele nos dias de sábado e domingo, que eram os dias boa. que ele gostava de ouvir a música. Então, por volta de final da década de 70, 1970, Sim. e por aí, eu, já pequeno, tocava as músicas para meu pai, né? Que experiência maravilhosa, E assim. ele fazia questão de me chamar. Então, eu me afeiçoei às músicas, entendeu? Sim. Claro que músicas coerentes com a realidade dele, porém, eu fui depois trazendo o meu repertório, adequando também, ajustando a uma nova realidade. Hoje eu consigo ver que as músicas não são fechadas em um padrão, né? Para a gente dizer essa música tem qualidade ou não. Embora saibamos que a gente prefere uma ou outra, né? Não necessariamente aquela que o mercado determina para que a gente escute. Então, eu penso que a música realmente faz parte do meu repertório. Acredito que do seu também, porque quando você se encanta, quando eu falo, né? Eu costumo dizer que quando a gente tem... Não é obrigação, nós não estamos aqui com a obrigação. Sim. Mas no momento, como nós estamos falando para um podcast, então tem algo mais, tem que ser mais planejado e tudo mais. Então, normalmente, as ideias fogem. Sim. Principalmente algumas letras de música. Sim. Mas eu acredito que elas inspirarão, sim, a gente, principalmente hoje, que é um dia bastante significativo para a gente. 28 de abril, né? 28 de abril. Os 8 anos de falecimento de Belchior. Quer dizer, nada mais simbólico do que nós estarmos falando de música. Sim. Estarmos num podcast com Coisa K, com Lina, né? Que é uma construtora. Você é uma espécie. César. Você é uma espécie de construtora desses saberes. Acho que a humanidade agradece a você, né? Oh, meu bem. Por tudo que você já fez e tem feito pela educação e pela cultura. De verdade, quando você traz assim que a gente constrói, que a gente faz, né? Você falou do seu pai, e eu sempre digo, para quem não conhece a história do nome do nosso podcast, Videocast também, né? Coisa é K, porque eu já falei disso aqui, vou retomar, e as nossas experiências primeiras de vida em nossos lares, né? Em nossos contextos familiares, eles são tão determinantes. Meu pai, quando eu dizia que eu amava, e eu fazia isso mais para frente, adolescente, eu intensifiquei, né? Eu dizia, eu te amo, pai. E ele dizia, coisa é K. Ele não dizia que me amava também, por conta da cultura, do homem não chorar, do homem não dizer que ama, né? Não expressar a sua sensibilidade com tanta frequência, mas ele era, assim, um homem muito sensível e muito cheio de afeto. E ele sempre dizia, coisa é cá. E eu brincava, eu te amo. Ele, coisa é cá. Então, como uma homenagem, como um carinho e um registro da importância das minhas memórias que me construíram e que me fazem chegar até aqui neste podcast, o Coisa é Cá vem daí e tem essa sonoridade também, porque é engraçado como a gente é convocado desde muito cedo, né? Para esse universo da cultura, da arte, porque isso é muito forte em você também. E sendo professores, a gente sempre vive o desafio de ampliar o repertório cultural de todo ser humano. Estamos no mundo e, sendo humanos, a gente produz conhecimento, a gente se insere em culturas, a gente aprende com o outro, né? Com outras culturas que são diferentes do nosso universo. Sem fazer juízo de valor, o que acho que você traz uma coisa muito importante, né? Do que é música de qualidade, do que não é, do que é literatura de qualidade, do que não é, já puxando para o nosso contexto também, que a gente se
A gente se colocou no mundo dessa forma, né, César? Entendendo que a gente tem que começar mesmo nesse caminho. E eu dou risada, porque eu digo assim, quantos desafios, quantos frios na barriga a gente já teve, já viveu, para dar conta de tanta coisa que era desafiadora, e a gente trouxe a arte como um caminho, né? E são essas reflexões que vão tornando a nossa vida assim, repleta de possibilidades de aprendizagem, de troca. Então, esse momento eu valido mais uma vez como uma experiência importante que a gente está aqui, né? Depois de tanto tempo, a gente ainda consegue. Eu acho que isso é uma coisa bacana para a gente pensar, que a gente ainda consegue transitar por essas memórias, entendendo muitas vezes que a gente é o que a gente construiu a vida inteira, né? Nós somos resultado dessas experiências que a gente vive. E quando eu digo depois de tanto tempo, porque há uma tendência contemporânea da gente valorizar este tempo de hoje. Quando é que a gente abre espaço para o histórico que a gente tem de vida, preservando as nossas raízes, as nossas histórias, né? E aí, falando disso, de memória, de tempo, de vida, então, como tem hoje no nosso tema, na vida entre caminhos, canções e estações, a gente pensou em tantas possibilidades de temáticas, vida, morte, né, perdão. E aí a gente fez até uma organização para a gente tentar conversar sobre isso, embora saibamos que é difícil, né? A gente vai para outro movimento, pensando uma ideia, daqui a pouco a gente transita, faz um túnel do tempo aí. Mas, assim, quando é que as canções começaram a fazer parte de sua vida, assim, que você começou a fazer? Porque eu não sei se isso foi... não, eu vou memorizar isso, ou foi natural. Como é que foi? Fiquei muito curiosa também, para a gente trazer isso aqui. Quando as canções começam a fazer parte de sua vida desta maneira, de uma forma tão frequente, porque eu brinco, eu converso com ele, numa saída conversando com você, num bate-papo como a gente está aqui, você traz 5, 6 canções nessa conversa, e eu acho isso incrível. Como é que esse repertório foi se construindo e a importância disso para a sua vida, como César por César professor, César educador, estudioso. É interessante, Lina, essa pergunta, porque foi muito legal viver ao longo da minha vida algumas experiências como um dos, um dos, um dos entes Sim, familiares. Porque eu tinha, no caso, 7 irmãos sim, e eu tinha irmão de toda a natureza, entendeu? Aquele mais desafiador, um que gostava mais de inquietar todo mundo, pai, mãe, irmão, a família de um modo geral. Estou dizendo que eu estou falando da fase inicial, quando eu era mais novo. sim, E eu era o caçula dos homens. E aí eu tinha esses exemplos na família. sim, as Por referências. exemplo, Belchior nasceu de meu irmão, a inspiração em relação a Belchior, nasceu de um irmão que era mais arisco no sentido de não aceitar os padrões da época. E Sim, isso era, na época, algo, sabe, constrangedor para as famílias, se hoje ainda temos gente retomando padrões do passado para sim, exercitar aquela ideia de família tradicional, sim, imagine naquela época. Então, esse meu irmão contrariava esses padrões. E eu ficava assim, assim no escanteio, recriminando ele sim, ouvir tanto e cantar com tanta força e firmeza Belchior e dizendo assim, não faz sentido. Eu não gosto disso, eu não gosto dessa música. Tá? Então foi preciso que a maturidade me fizesse. Maturidade, não tão maturidade adulta, aquela coisa, sabe, convencional, chata. sim, Não, não. Foi uma espécie de. Eu acordei para aquela letra, para as mensagens que eu sinto Belchior como uma espécie de cronista, sabe? Um sim, cronista do seu tempo e um cronista atemporal. Eu vejo Belchior assim, no que se refere à música, porque cada música de Belchior parece que retrata um momento da nossa história ou algo que você lembra, algo ligado a amor, algo de que você lembre, enfim. Então, foi muito interessante eu ter vivido essas experiências e outros irmãos, por exemplo, eu já tinha um outro que gostava muito de rock, tá? sim, Então eu aprendi a gostar de Elton John, eu aprendi a gostar de Rolling Stones, eu aprendi a gostar do rock também. sim, E Rita Lee, por uma influência de uma prima de que eu gostava também bastante.
Então, foram muitas experiências com música na minha vida. E até hoje, todas as situações, de alguma forma, eu associo a música. Eu acho que música torna a vida da gente menos adoecida, sabe? É. Acho que a música faz você ter esperança de um mundo melhor, de mais condições para você pensar as coisas, as pessoas e até dar sentido maior à vida, que a vida precisa de um certo sentido. A verdade é essa. E aquela ideia de que a arte existe porque a vida não basta, né? Exatamente. E você trazendo essas percepções do quanto o repertório cultural e as escolhas que seus familiares fizeram e faziam na época, né? E que você foi afetado por esse universo rico e diverso cultural. Porque você disse da maturidade, né? Você começa a acolher isso de uma Isso. forma. Isso vai trazendo também para a sua história de vida, vai lhe compondo, vai lhe costurando, vamos dizer assim, ao longo da vida. Perfeito, Lina. E quando eu penso que meu pai foi a primeira grande influência, né? Na sequência, minha mãe, porque gostava muito das músicas que ele escolhia, talvez até por uma questão de ser uma época que a mulher era muito influenciada pelo marido. Sim, E depois, na sequência, meus irmãos, que já viviam uma geração um pouco mais próxima da minha. Então, foi essa, sabe, todo esse manancial que me fez ver a música como uma matéria-prima para a minha existência, tá? sim. Então, não é só na sala de aula que eu... Às vezes, na sala de aula, até uso pouco, porque os referenciais de hoje de música são muito focados no midiático, né? Uhum. Mas isso não invalida também a qualidade de algumas músicas que nós Sim, temos aí, sim, não sim. tenha dúvida. Né? Para citar Emicida, Sim. por exemplo, aquele Chorão, e Uhum. vários outros nomes que, se a gente for citar aqui, pode ser injusto. É. E ter essa percepção de que a arte está no mundo, né? Que é o humano que produz também esse caminho de possibilidades. Aí eu fico pensando assim, quando você falou de Belchior, né, que a gente é porque a gente ri tanto conversando sobre as coisas, eu dava muita risada. Eu digo assim, que memória é essa? Vamos celebrar, eu brinco com você, né? Porque não é só entender a canção, é reter essa informação, né? Que é uma coisa que a gente fala muito de memória. Hoje tudo a gente recorre aos aparelhos celulares, onde a gente está para a tecnologia a nosso favor também nesse sentido, mas você traz uma coisa que é da retenção mesmo, é uma memória que foi guardando essas canções. E aí você, quando você elencou, que a gente pensou nos temas, a gente falar sobre vida, sobre morte, né? Porque você traz Belchior, e Belchior é de uma profundidade, as canções dele trazem isso, né? Trazem isso. Essa poética, uma forma de ver a vida tão profunda e ao mesmo tempo de transitar com uma leveza, aquela leveza que a gente precisa para aprender, para pensar sobre temas que são complexos da vida humana. Então, essa ideia de você andar fazendo um mergulho no que é profundo, porque viver não é uma coisa simples, eu sempre digo aqui, né? Viver é também uma convocação a entender a complexidade da existência, mas, ao mesmo tempo, essas canções levam a gente para a possibilidade de escutar de novo. Será que eu entendi bem? Será que... Como assim me desconstrói? Porque também as canções fazem isso, tiram a gente do lugar, né? E nessa seleção que você fez, eu acho que é de uma riqueza, a gente pode ir também trazendo. Você citou Belchior. Eu estava pensando em como abrir aqui a nossa conversa de hoje. Aí eu pensei, por exemplo, em Tocando em Frente, de Almir Sater, né? Sim, sim. Porque o diálogo que eu faço com Paulo Freire, quando ele traz na canção Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais, hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. E aí coloca essa ideia de felicidade, do que a gente sente, esse caldeirões de emoções que a gente tem do dia a dia da vida, só leva a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Então você vê como a gente vai se deslocando, né? As intertextualidades que a gente pode fazer, as canções que a gente vai definindo para as nossas histórias que a gente constrói na vida. Então, essa é para a minha época de escola, me lembra a minha época de escola, essa me lembra a minha mãe, a minha família, a minha primeira viagem. O que é que você traz aí como
para a pauta da nossa conversa, como uma seleção que você foi elencando, e são muitas, e a gente vai olhando e vai comentando, Sim, sim. que é muita coisa bacana, muitos autores E já estou e desconstruindo compositores. tudo aqui, diante das coisas que você está trazendo. Tudo que eu Sim. preparei já foi desmantelado. Mas, assim, quando você traz essa música tocando em frente, eu penso que hoje, por exemplo, tocar em frente seria na velocidade 2. Então, Do WhatsApp, que a do gente aperta o WhatsApp. 2 lá Não, e... não seria um tocando, ando devagar, porque devagar hoje, sabe, parece que o trem vai passar por cima de quem andar devagar. Então, embora seja, eu não estou falando aqui no sentido exato do que eu penso, eu estou Sim, sim. falando da verdade, da realidade que nós estamos vivenciando. E aí dialoga com aquela música Paciência, né, de Lenine. Lenine. Sim. Então, que nós precisamos ter paciência. E o ócio criativo, essa coisa toda que é muito bonita na teoria, Sim. mas na prática parece que, além de o distanciamento ser quase que obrigatório, nós estamos sendo levados a uma espécie de cadafalso com o tempo. O tempo está funcionando como uma marca que nós não podemos deixar escapar. Sim. Porque não se sabe para quê, mas existe uma necessidade de correr, de fazer tudo, sabe, é pressa. Porque hoje, se você faz um... E eu vou até ser repetitivo, porque eu acho que isso todo mundo já fala. Sim. Mas, assim, quando você faz um texto maior, chamam de textão. Quando você não manda uma mensagem de voz, diz que você é antiquado. Então, as pessoas estão com pressa para tudo. Elas não estão tendo a capacidade de uma reflexão maior. Não sei se são as pessoas ou se é uma lógica que está sendo criada para as pessoas, entendeu, Lina? Sim. Ou é tudo junto. Na verdade, eu acho que é tudo junto. E aí, quando eu me lembro de um pensamento de Clóvis de Barros Filho, Sim. que ele traz no livro Tesão de Viver, que ele mostra que quando a gente pensa na ideia de vida, só essa daqui, ou seja, que não há outra vida, tá? Principalmente para um agnóstico Sim. e para aquele ateu e tudo mais, você vai ver a vida se movimentando quase no esquema de uma ampulheta. Sim. De uma ampulheta. Porque O tempo medido, né? O tempo medido. Só que ele não Entre sugere aspas. essa realidade da velocidade 2 que nós estamos hoje. Ele sugere, sim, pelo que eu observei do livro, que você é convidado a tornar a sua vida um imperativo. Tá? De velocidade, de rapidez, de mudança. Rapidez, e inclusive uma coisa que, senão eu vou me delongar, mas eu vou falar rapidinho, sobre uma obra de Otton Lara Rezende, se eu não estiver trocando o nome, acho que não, Vista Cansada, que a gente cansa, tá vendo tanta coisa que cansa. Sim. Então, a gente olha sem ver. Olha sem ver. E nós precisamos, às vezes, olhar e ver. Tá? Então, ele mostra, por exemplo, um funcionário de um determinado local que toda vez que ele passava, dizia, bom dia, tudo bem? E aí, ele passava. E um belo dia, chegou lá, passou. Aí, você observou que hoje você não teve o bom dia de fulano? Aí ele disse, não. Aí, o que foi que aconteceu? Morreu. Então, ele percebeu que o indivíduo morreu. E ele ficou escarafunchando a memória para se lembrar da pessoa, tá? Então, por quê? Porque, na verdade, passava e não via, que é o que nós estamos, de uma certa forma, fazendo hoje. Então, viver, quando Gonzaguinha pergunta, e a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão, né? Ela é maravilha ou é ilusão? Então, ele pergunta isso e depois ele sugere que a resposta... Ele não, eu acho que, sabiamente, Gonzaguinha, cá para mim, pelo menos, era um gênio, ele dizia assim, ele procurava fazer mais perguntas do que dar respostas. E a resposta ele sugeriu que fique com a pureza das crianças, né? Que a vida é a vida e por aí vai. Então, eu acho que a vida é maior do que esse tempo, essa correria, esse desastre que nós estamos estabelecendo na dinâmica do dia a dia. E você traz uma coisa importante, me lembra Brás Cubas, né? Brás Cubas. A gente mata o tempo e o tempo mata a gente, né? Mais ou menos assim. Porque tem essa busca desenfreada mesmo em você ter essa sensação de pertencimento a este tempo.
Porque isso traz muito essa ideia de como é que eu pertenço a esta sociedade, a este tempo. Como é que eu me insiro, né? E aí fica pouco espaço para as singularidades. Quando é que a gente pode exercitar o que é nosso, o que é da constituição da nossa identidade, da nossa subjetividade como humanos? Se é um tempo da velocidade, de todo mundo faz tudo muito igual, né? Vê se tem alguma canção aí que você lembra sobre isso, dessa reprodução dos comportamentos deste tempo e que muitas vezes a gente vai para um abismo tão grande porque a gente não consegue se entender como gente ali, né? Sabe? Não tem espaço para os sentimentos, para a sensibilidade. Porque o que é a velocidade? É o sequestro de você sentir, Perfeito. muitas vezes plenamente, porque uma vez, fazendo um parêntese aqui para voltar lá no tempo, numa faculdade de letras, estudando, né, na Católica, e aí o professor pediu um conceito de educação. E eu tinha memorizado um conceito de educação do ensino médio, que eu fiz magistério, ó, para lá. Tem um tempo bom isso aí, mas não tem problema com isso. E aí eu cheguei na universidade. Não, pode falar. Eu cheguei até a universidade com o conceito pronto. A educação é o processo que visa levar o homem à realização plena da vida. E aí, na disciplina que tratava dos problemas sociais brasileiros e que tinha um conceito de cultura e identidade, ele me perguntava assim, o que é que você pensa sobre isso? Existe a plenitude? A gente pode se sentir pleno, né? E nunca esqueci aquela devolutiva, porque eu tinha um conceito que eu aprendi no ensino médio, como estudante de magistério, que já queria ser professora desde muito cedo, e eu transporto essa aprendizagem, vamos dizer, não sei se é aprendizagem propriamente dita, mas essa memorização desse conceito, e ele faz uma pergunta, então a importância das perguntas em nossas vidas, né? E ele diz, e existe o exercício pleno da vida? E eu nunca esqueci essa questão, assim, essa pergunta. E aquilo ali também me marcou como professora, porque é a arte da pergunta, né? Se discute, tem publicações sobre isso. A cultura da pergunta, porque a gente busca respostas, César. O que é que você pensa sobre isso? Você acha que a gente fica... essa busca da vida, assim, que a gente diz assim, eu estou buscando. Tem alguma canção que trata sobre isso, sobre o quanto a gente é vulnerável, o quanto a gente fica buscando, e ali a gente já está exposto, né? Porque parece que quando você pergunta, você perde a sensação de segurança. Que é uma coisa muito comum do humano. Eu quero ficar aqui porque aqui eu me sinto seguro. E medo de quê, né? Você tem medo de quê? Você tem fome de quê? Por vias tortas, lindas. Brincando com a canção. Por vias tortas ou não tão comuns, né? Eu acho que as pessoas andam com os seus medos, tá? Elas se encastelam nesses mundos, elas se isolam, porque hoje, com a realidade das redes sociais, Sim. as pessoas, não sei se sentiram obrigadas ao afastamento, que eu acho que até já desejavam, um afastamento mais pontual social, né? Um afastamento do outro, sabe? Sim. A coisa da... Sabe aquele filme Cresce no Limite? Que Sim. mostra a questão do tato? Uhum. Então, ele mostra isso, né? A questão dessa... E as pessoas estão com suas dores, caminhando praticamente como se elas fossem isoladas, elas não vivessem em uma comunidade. Tá? Sim. E a comunidade é só as redes sociais que cá para nós tem deixado o povo cada vez mais doente, né? Uhum. E nós não estamos afastados disso, a verdade é essa. Por mais que queiramos, mas nós não estamos afastados disso. E aí eu me lembro daquela música de Chico Buarque de Holanda, Umas e Outras, até que ele mostra umas e outras. Essas outras, quem seriam? O que seriam essas umas? Mas eu posso sintetizar rapidamente para você. Por favor. De um lado nós temos... que a gente aprende. De um lado nós temos uma freira e de outro lado nós temos uma meretriz. Sim. E aí a freira ali a vida longa e as contas. Ela, nossa, para que tanta conta? Né? E aí tem um trecho da música que diz: uma sonha com Deus, a outra deitou com teus. Com seus ou teus, eu troco, né? Sim. E aí é o deitar com os homens no seu trabalho, no seu ofício, e a outra é aquela que sonha com Deus, porque é o ofício dela. Foi a escolha que fez. É a escolha que ela fez. Então, eu tenho para mim
que até Saramago sinalizou isso, que nós estávamos mais ou menos como cegos, sabe? No mundo, caminhando de uma forma perdida, desencontrada. E aí tem essa realidade. Eu acho que, no fundo, a, era para haver mais trocas, era para haver mais sintonia entre as pessoas. Mas, inclusive, Lina, eu não Sim. sei se você concorda, houve até uma ideia com a pandemia de que as pessoas se aproximariam mais, se entenderiam mais, mas parece que até se distanciaram mais, tá? Até porque as redes ofuscaram o relacionamento humano, né? Não querendo demonizar as redes, porque elas têm coisas boas, sim. É Sim. preciso que a gente observe isso. As Sim. coisas boas não chegam a ser o top, né? O ponto máximo das redes sociais, mas também não é algo para você só demonizar. Então, eu diria mais ou menos isso a você, não sei se eu respondi, mas que eu penso Respondeu, assim. sim. E acho que você traz uma coisa importante também, que quando a pandemia surge, muitas projeções, né, muitas ideias foram construídas a partir daquele isolamento que foi um divisor de águas para muitas coisas, né? Isso, E nós temos experiências e ouvimos e sabemos disso, que pessoas modificaram muito a sua forma de enxergar e ver a vida, né? De isso. sentir a vida, é fato. E também outras que não conseguiram. Na verdade, aconteceu na contramão disso, que potencializaram aquilo que já era nelas algo muito desafiador para viver socialmente, viverem socialmente, né? Isso. Então, acho lúcida essa postura que a gente assume diante da vida quando a gente não tem a verdade pronta. Sei que nada sei, né? Mas isso não tira da gente a possibilidade de construir pensamentos, raciocínios, e colocando sempre aqui em estado de alerta, que é isso que eu estou trazendo? Que verdade é essa que eu construí? De onde eu parto? Quem é minha referência, né? Então, eu lembro muito que nós dissemos isso, que, nossa, a gente vai ter uma mudança de comportamento quando isso tudo acabar, ficaremos mais fraternos, mais solidários, mais próximos, né? Porque a gente perdeu o estar com o contato olho no olho, e como se a gente precisasse desse resgate agora mais experientes, mais sabidos, mais donos de uma ideia, aqui donos no bom sentido mesmo, não como algo que me traz para esse lugar do engessamento como a minha verdade, mas algo que trazia assim para a gente, ai meu Deus, esse isolamento tirou de mim a minha liberdade de ser, de estar, de conviver. E quando a gente volta, não foi logo de imediato, a gente percebe que a gente estava numa outra metamorfose. A gente ficava isolado socialmente no presencial. Então, hoje a gente está vivendo isso, um isolamento presencial estando num coletivo. Não sei se eu consigo Conseguiu trazer sim. para você essa ideia com mais clareza. E se a gente tem tantas canções que dialogam sobre isso, né? Do que é estar no mundo, do que é você estar num coletivo, que é para conviver. E muitas vezes a gente está no coletivo para conviver e a gente se afasta dessa possibilidade porque é caótica a ideia da gente lidar com pessoas que pensam diferente, que agem diferente da gente, né? Que estimulam na gente alguns desafios ou provocam a palavra hoje que se usa muito, os gatilhos, né? Perfeito. Então, eu não quero conversar porque isso traz para mim um gatilho e eu aborto até a possibilidade de experiência num coletivo por causa dos gatilhos, com todo o respeito às questões e subjetividade de cada um, né? Acho que cada um de nós tem. Cada um mesmo tem a sua história, tem as suas reservas, tem as suas aprendizagens e experiências que muitas vezes precisam de respeito, né? Perfeito. Não estou trazendo algo como se todo mundo... que fosse fácil conviver, não é. Pelo contrário. Então, o que é que você traz, assim, que vem de reflexão sobre isso? A impressão que eu tenho, Lina, é que o período da pandemia foi um período que lembrou à humanidade a existência da morte. E aí a existência da morte deixa você frágil, tá? O mercado, vamos dizer assim, o comércio, a vida e seus interesses, O vamos dizer assim, capitalismo o selvagem. sistema. Eu não O gosto muito de falar sistema. de capitalismo, porque parece que a gente está sempre demonizando o capitalismo, mas isso Sim. faz sentido o que você está dizendo. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que logo depois, diz assim, vamos acabar com essa, sabe, chega, acabou, vamos retomar as nossas prioridades. Quais são as prioridades? O que é que move o ser humano? O ser humano é movido por quê? Vaidade, interesse,
guerra, essas coisas que mobilizam o ser humano. Isso dá força. As pessoas, é uma impressão que eu tenho, Tá. que a questão da arrogância, da vaidade, da competitividade, da luta, do vencer o outro, parece que isso dá vida a gente. A gente se sente forte, tá? Então, eu quero ter dinheiro. Aí você Motiva, algumas coisas são motiva. motivadas, é E isso? se você parar para refletir, você pode dizer, não, por que eu estou fazendo isso? Para quê? Qual o objetivo? Então, tem gente, por exemplo, que só vive... Você pergunta, qual é o seu objetivo de vida? Qual é o sentido que você dá à sua vida? Ela vai dizer assim, é ter dinheiro. Tá, ter dinheiro. Aí você tem dinheiro. E agora, tá? Não. Então, tem uns quadrinhos de Quino que ele mostra isso. O ser humano com um bando de fio perdido assim, ele querendo desatar, que eles chamam de desatar nós, mas não é bem isso. Sim. Aí ele está desatando os nós. Quando ele desata, aquela insatisfação. É o Poxa, vazio, né? O vazio. Eu preciso ter de volta tudo aquilo para ter sentido. Então eu tenho para mim que foi isso. E agora nós estamos retomando toda uma onda de ira, sabe, de perda de valores e tudo aquilo que nós de uma certa forma conseguimos com a pandemia foi mais ou menos desfeito. É uma impressão que eu tenho. Isso não quer dizer que seja verdade, né? Sim. Eu me lembro muito de uma sinalização, Lina, sobre a vida. Quando você pensa na morte, e eu acho que eu falei sobre isso lá atrás, quando eu citei o Tesão de Viver de Clóvis de Barros, Sim. aí você tem, por exemplo, Morte e Vida Severina, que Sim. Severino é convidado a ver João Cabral de Melo Neto, sim. o nascimento do filho de Carpina, mestre Carpina, se eu não estiver trocando, e aí ele diz assim, mesmo que seja uma vida severina, nós temos que celebrar, tá? Então, é diferente de você celebrar a vida, de você mas convivendo com a morte, você sabendo que a morte existe, porque a morte traz para a gente uma ideia de fragilidade que às vezes precisamos ter essa noção de fragilidade, de que nós somos vulneráveis. Tem um filósofo que diz assim, eu ouvi desse filósofo, não vou citar o nome porque ele não me autorizou, mas ele diz assim, a morte não vai ser na hora que você quer, porque a gente tem uma coisa assim, parece um pacto com Deus, né? Essa coisa de Deus vai dizer, olha, você é bonzinho, você não vai morrer agora não, viu? Então, mas você pode morrer agora mesmo, eu posso estar aqui e morrer. Aí vem Renato Russo que os bons morrem antes, né? Morrem antes, então, aí fica aqui, Ai, gente gente. torcendo pela morte de alguém, como se morte fosse algo exclusivo de alguns. Então, E a resolução de alguns problemas. de alguns problemas. Então, eu tenho para mim que a pandemia foi um chamado para a humanidade, né? No sentido, ó, vamos melhorar enquanto a gente tem vida, vamos proceder melhor e vamos valorizar essas tais redes sem depositar nela tanto poder como nós depositamos. Assim como nós depositamos em alguns políticos e aí vai, né? Porque quando a gente pensou nessa discussão, né, que a gente se organizou para bater esse papo, sabendo que não é engessado, a gente não fez roteiro aqui, né? Pra gente Eu já me perdi todo. Mas é bom se perder. Tem uma canção que fala disso, não. Eu fico assim pensando, Monteiro Lobato, em Memórias de Emília, que a gente trabalhou, né? Discutiu tanto do ponto de vista da criticidade da obra lobatiana, mas tem um diálogo entre Emília e Visconde, que Emília convida Visconde, convida não, impõe, né? Que Emília impõe para Visconde, na relação entre eles, que ele tinha que ser o escriba das memórias dela. E aí ela diz, anote aí, nasci em 1900 e estrelinha, porque ela queria confundir os historiadores, não colocar o registro do tempo da existência dela, né? Será temporal. Será temporal. E num determinado momento da escrita dessas memórias, ela diz assim, a vida, meu caro Visconde, é um eterno rosário de piscadas. Nasce, pisca, mama, pisca, estuda, pisca, anda, pisca. E aí Visconde pergunta, e depois que para de piscar? Ah, ela diz, morre. E ele diz, e depois de morrer, né? E depois da morte, ela vira hipótese. Então, eu acho que nesse mundo em que muitas vezes a gente se arvora a pensar nessas temáticas ousadamente, o que eu acho bacana desses momentos da gente aqui no podcast, no nosso Coisa é Cá, essa
a energia que a gente deixa fluir de pensar, de refletir junto, de pensar junto, né? Que quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais a gente sabe que a gente não tem verdade pronta nenhuma. E quando ele traz que a gente vira hipótese, foi uma definição, uma das mais, assim, criativas e inteligentes que eu já ouvi sobre morte, né? Na literatura que tem essa capacidade de falar sobre as coisas da vida, né? Literatura é vida, a gente tanto defendeu isso em Perfeito. nossos estudos, em nossas caminhadas, o quanto a literatura precisa chegar para o nosso mundo de uma outra forma, né? Não Perfeito. como uma função utilitarista de que a literatura existe para. A literatura é, simplesmente. E aí, Emília traz, depois que a gente morre, a gente vira hipótese. Eu acho que viver é estar nessa constante passarela de hipóteses, né? De trânsito de hipóteses. E depois que morre, vira hipótese. Ó, E a gente menina, viu tanta canção aí que fala de vida, morte, né? morte. Eu gostaria muito de dizer que você, com essa sua competência para desarrumar todo um Eu tenho, né, entrevistado, gente? Eu não sabia, não. um podcast, você fez isso de uma forma muito legal, tá? E Tô aí, desarrumando o céu da minha isso é muito gente. bom, isso é muito bom. Agora você fez uma pergunta sobre, você tem alguma música que represente Que isso aí? traga essa Aí referência, eu né? me Que a gente tá lembro falando de daquela música de canções. Capitalismo Selvagem, do Titãs, que ele diz assim, eu me perdi na selva de Na pedra. selva de pedra. Eu me Então, perdi, eu me perdi, eu me perdi. exatamente. Então, a gente se perde, tá? Então, eu acho que é isso aí. Esse se perder, e você fez uma ponte aí brilhante, como sempre, né? Com Emília, com esse seu repertório literário. É o que eu digo, literatura é vida. Essa literatura que muitas vezes e alguns professores insistem em levar para a escola de uma forma tão Utilitarista, tão, sem né? vida, acaba desestimulando o verdadeiro processo de ensino-aprendizagem. Tem Sim. uma música de Rita Lee que ela diz assim, depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho o ser humano nessas horas de partida, tá? Então, Rita Lee, eu acho que traduz bem ali aquela coisa. Eu só não concordo com essa coisa de depois de eu envelhecer, mas eu entendo, no Sim. contexto da música, dá para entender. Eu acho que morte pode chegar, como eu já disse antes, até inspirado no filósofo, pode chegar a qualquer instante. Mas a gente acha que a morte é só atrelada à velhice, tá? E Geralmente, né? Assim. geralmente. E faz sentido, mas não Sim. só. O que eu estou querendo dizer é que Rita Lee, ao trazer essa ponte com ninguém precisa. Como é estranho o ser humano nas horas de partida, sabe? Eu acho isso uma, um chamado para a gente, para atenção, para a pessoa Sim, sim. na vida e na morte, tá? Que eu acho interessante ver isso. Que eu me É. lembro como as pessoas, às vezes, elas perdem o espetáculo da morte. Já dizem até que os elefantes vivem muito isso, né? Eles são muito solidários na hora da morte, eles se afastam, eles pensam no outro, segundo as tradições dizem por aí. Então, eu tenho para mim que tem alguma coisa no ritual que a gente se perdeu, acho que a gente se perdeu, principalmente nesse mundo da velocidade 2.0, 2.0, né? por aí. É. E quando a gente pensa nessas questões que envolvem a vida da gente, a vida humana, e pensando na finitude, né? Quem entende a morte como uma finitude, porque é tão polissêmica a ideia de morte, né? Como tudo na vida, viver é estar num constante movimento polissêmico, né? Perfeito. E eu fico pensando assim, pensar na morte como finitude. E quando a gente sabe que está nesse caminho, quando tem um diagnóstico, algo que a gente sabe que não tem muito tempo, ou a própria idade, né? A questão temporal mesmo, os anos que vão avançando. E a gente lida com tantas reflexões nesse percurso do perdão, né? Perdão. Quando a gente envelhece, que sabe que a morte se aproxima, a gente até corre, muitas vezes a gente corre para antecipar coisas, deixa eu perdoar, deixa eu fazer o que eu ainda não fiz. Então, é muito comum os vídeos aos quais a gente tem a oportunidade de assistir. Ame, diga que ama hoje, viva hoje. Essa questão temporal é o que nos faz gente, né? E que, ao mesmo tempo que a gente quer se adiantar e viver o hoje. E aí eu sempre cito o Daniel Munduruku quando ele diz que o presente é isso que vem para as nossas mãos como um presente mesmo. Toma aqui, é seu, vai viver. E o futuro como uma ficção.
Porque ele nem chegou, já estou aqui imaginando o que é que eu quero viver. Aí a gente faz planos, a gente pensa, a gente desenha, a gente... Tal dia eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer uma viagem, eu quero construir um percurso profissional assim. E esses paradoxos que é a finitude deste corpo, desta matéria, né? Com tudo que a gente quer viver, com todos os sonhos que a gente coloca num pacote ou num lugar especial de nossa existência, de nossa vida. Mas dessas questões que a gente levantou sobre perdão, sobre superação, né? Muitas vezes é nessa finitude que a gente até supera algumas experiências que a gente viveu ou a ideia de superação. Você tem alguma reflexão sobre isso que você acha que, poxa, perdoar, né? Tão importante. Em primeiro lugar, eu acho que quando você falou mais uma vez, a questão da morte da vida, eu acho que quando você tem consciência de que é finito e que a morte existe, porque a gente se esquece de que a morte existe, né? O que é que acontece? Você valoriza mais a vida. Você não vai valorizar a vida só porque você soube de um diagnóstico, Sim. né? Como o maestro soube aí que está com Sim. câncer. Não estou dizendo que é o caso dele. Sim. Né? Até porque ele mostrou muita força nesse momento. E acho que é difícil as pessoas mostrarem força nesse momento. Porém, eu acho que você valoriza mais a vida. Tá? E quando você fala de perdão, eu tenho para mim que o perdão em si, ele é dificultado exatamente por essa ideia de uma certa... A gente é levado a crer o tempo inteiro numa certa imortalidade, como se nós não tivéssemos fim, tá? Porque é isso que querem que você pense que a vida existe aí, então eu tenho que consumir, eu tenho que fazer, eu tenho que estar presente em online, tá? E, se possível, morrer online, e mesmo assim as pessoas não vão perceber que você está morta, Sim. Tá? Então, eu tenho para mim que isso tudo dialoga com essa questão do perdão, porque a gente fica mais empedernido para perdoar o outro, que a gente é alimentado pelo que eu disse antes, pela vaidade, e é difícil perdoar. Perdoar não é fácil. Perdoar mesmo não é fácil. E perdoar também não necessariamente quer dizer esquecer, tá? E na realidade de hoje, Lina, eu não sei se você concorda, mas muita gente entende o perdão como uma fraqueza. Uma fraqueza, como se você tá dando braço a torcer, entendeu? Agora sim, agora eu vou lá, eu vou... E não é por aí. Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que o perdão é uma via de mão dupla. Tem uma música de Chico, se eu não me engano, Mil Perdões, que ele fala: te perdoo por ergueres a mão e bateres em mim. Você não perdoa alguém por bateres em mim. Você vai perdoar alguém que bate em você, certamente é uma coisa mórbida, tá? Isso não quer dizer que você, note que aquilo ali foi um momento e tudo, e aí queira dar uma outra oportunidade, mas assim mesmo, as pessoas têm que, até para perdoar, elas precisam pensar infinitamente, porque nem todo perdão, às vezes, é bem-vindo. E a depender da pessoa em si perdoada, não vale a pena. É uma impressão minha, eu não estou dizendo nada como verdade aqui, né? Tá. Acho que a nossa discussão não é em cima de verdades, mas sim de impressões. E eu achei engraçado quando você trouxe essa ideia de que eu desarrumo, né? Desarruma. E eu tenho aprendido isso na vida, sabe? Como professora, principalmente, que, sobretudo, trabalhando com os mais jovens, né? As crianças aí de 10, os pré-adolescentes, essa definição de pré-adolescência, que a gente hoje diz assim, onde é que está a pré-adolescência, o que é pré-adolescente, o que é adolescência. Mas eu tenho entendido muito os desafios deste tempo, né? Então, a vaidade é muito, muito algo que vem na pauta da vida humana neste tempo de uma forma muito diferente daquilo que eu conheci como ela é vaidosa, sabe? Essa vaidade que vem ganhando outras camadas neste tempo da harmonização, nada contra os procedimentos estéticos, não estou fazendo aqui uma referência negativa, não, porque as pessoas fazem suas escolhas, elas determinam aquilo que elas precisam fazer para que elas se sintam bem, enfim, não é essa a questão. Mas eu estou falando da vaidade mesmo como algo que alimenta excessivamente esse ego, né?
Não sou psicóloga, viu, gente? Eu tô aqui falando do ego como o senso comum mesmo do que a gente entende por ego, né? O quanto isso tem trazido para minha vida reflexões importantes. Então, a gente tem meninas e meninos jovens, eu tenho meninas que colocam assim, muitas vezes nas escritas, né? Acordei, fiz o meu skincare, me arrumei, coloquei meu brinco. Então, como isso está muito pulsante, muito forte nesta geração e neste tempo, do cuidado, né, com o externo, com a beleza, com a pele, com os cabelos. E o quanto não só os jovens, mas quanto esta sociedade deste tempo. A sociedade, o mundo sempre foi povoado pela vaidade. Somos humanos, né? Onde tem gente, tem tudo isso aí, tem tudo num pacote. A vaidade, o perdão, a superação, as questões de morte e de vida, né? De solidariedade, da não solidariedade. Mas o quanto hoje existe essa ideia alimentada pelo comércio, pelo mercado, pela forma de se entender no mundo, do cuidar da aparência, né? Muitas vezes, novamente dizendo, não que isso não seja importante, mas eu fico pensando o tempo que se imprime, que se emprega na vida para a gente cuidar deste corpo externamente, que muitas vezes a conta não fecha, você cuida do externo, mas o interno está precisando, está gritando ali. Você falou do adoecimento da sociedade, né? Das redes sociais, o quanto também isso a gente sabe que é um terreno extremamente perigoso. Mas eu estava pensando num desafio que a gente tem que enfrentar como professores, educadores que somos. Como você sempre disse, seres pensantes, né? Seres pensantes. E os não tão pensantes assim. Não tão pensantes. Fazendo uma brincadeira que é muito característica sua de brincar com os engessamentos e as verdades, que eu acho isso que é muito legal, né? Quando você faz esse convite da gente pensar sobre esse combo todo, que é essa vaidade deste tempo, que eu gosto de marcar muito deste tempo. Deste lugar. Então, como é isso, César? Como é que a gente lida com esses desafios? Assim? Não é que a gente tenha aqui resposta pronta, não. Não tem. Nem receita, viu? É pergunta mesmo pra gente pensar junto. Perfeito, perfeito. Você disse desarrumar mais o que a gente acha que tá arrumado. Não tá nada arrumado. Agora, então... Olha, Lina, eu tenho a leve impressão de que quando aquela música que é bem entoada na voz de Marisa Monte, Beija Eu, Sou feliz, alegre e forte. Seja eu. Então, ela está ali o tempo todo transformando aquele que seria o pronome oblíquo, que é de objeto, em pronome do caso reto, que é de sujeito. Então, ela internalizou ali naquela música a ideia de o foco ser ela. Então, lembra um pouquinho daquela coisa egocêntrica. Então, tem isso aí. E que não são os mesmos significados. E às vezes até o narcisismo. É importante que se diga que, como você já salientou bastante, a vaidade, poxa, não pode também ser jogada no lixo. Ela tem sua importância. O autocuidado. O problema, às vezes, está no exagero. Eu tenho para mim que há muito exagero. Não é porque a pessoa precise fazer aquilo ou se sinta necessariamente à vontade de fazer, mas sim porque ninguém quer ficar de fora do mercado. As pessoas estão jogando fora pessoas pela imagem de velhice, por tudo mais, tá? Então tem a questão, tem uma música que foi abrilhantada na voz de Clara Nunes, que ela diz assim... É de Paulinho da Viola, se eu não me engano. Vou-me embora desse mundo de ilusão. Vou-me embora para passar. Não, vou-me embora desse mundo de ilusão. Quem me vê sorrir, não há de me ver chorar, tá? Aí você vai me dizer, é vaidosa por isso? Eu tenho para mim que há um pouco de vaidade nossa em não querer que o outro nos veja chorando. Porque as fragilidades não podem ser exibidas. E tem uma ideia equivocada do controle da fragilidade. Do controle da fragilidade. Como se você fosse sempre forte para controlar essa fragilidade, tá? E há momentos que não tem como. Por exemplo, você doente, as pessoas vão ver, porque você não tem o controle, às vezes. A gente viu o Papa andando de cadeira de rodas, dependendo dos outros, entendeu? Então, você fica vulnerável. Você vê que a doença tira essas coisas. A vitalidade, né? Aquilo que é a primeira coisa que ela tira, por exemplo, é o desejo de você se alimentar.
tá? Que é uma coisa essencial. Então, eu tenho para mim que a vaidade, dentro de um certo limite, administrada, ela tem sua utilidade. O problema está em a gente administrar. Mas a gente não administra por conta dos excessos que tem. Eu me lembro da discussão da agulha e da linha. Sim, Machado de Assis. Lá é um apólogo, quando Um você... apólogo. quem é melhor? Quem é que... Aí fica a briga entre a agulha e a linha, e depois vem a voz do alfinete. Então, o alfinete fica de banda, sabe? Como quem diz, é só observo. E é interessante tudo isso porque a gente aprende, é isso que eu digo, a literatura, ela deixa de ser útil no ambiente escolar porque ela é focada na questão só do, sabe, preenchimento da conta de conteúdo, da conta de vestibular, da conta de Enem, não sei o quê, e não se prepara o jovem, o leitor para a vida. Eu acho que a literatura tem... E a literatura que eu estou dizendo não é só literatura, arcadismo, é também música, sabe? Os movimentos literários são tão fortes na escola e não a literatura como algo que a gente sabe que é arte, né? Que é um caminho para entender a existência. E eu lembro desse apólogo, que a conclusão dele é que a agulha diz que abre muito caminho para linhas ordinárias. Ordinárias, perfeito. Machado brilhantemente faz essa conclusão, né? E na não narrativa. à toa isso tinha que vir da sua voz, viu, Lina? Não tem isso, né? Esse conto é fortíssimo, Fortíssimo. né? E a gente tem que marcar outro podcast para falar dessas narrativas que constroem o nosso repertório de vida, né? Repertório. Que não é só... Literatura não está aí na escola somente para a gente construir essa ideia de estudar uma obra simplesmente, mas ali é ampliar a nossa lente para as coisas do mundo, né? E nesse conto apólogo, nessa narrativa, tem isso, né? E não negar também o croissant, né? De Seu Jorge lá na Burguesinha, né? Que ele é a vaidosa, sabe? Ela vai lá, então... A vaidosa e tudo, mas também tem seu lugar, entendeu? Não impede de ter a burguesinha. Pois é, gente querida. Olha só, César. Agora eu vou brincar com o Lulu, tempos modernos. Hoje o tempo voa, amor escorre pelas mãos, né? Que a gente está chegando ao final da nossa conversa. E esse é só o primeiro de outros que a gente vai, com certeza, na sua agenda aí, por favor, arranjar um horário para a gente trazer em pauta agora a literatura. O tanto que a gente já conversou em nossa existência como professores, né? E pessoas de longas caminhadas aí, amigos que caminharam de mãos dadas, né? Com a literatura. Então, eu estou convidando aqui você publicamente para um outro momento, só que aí a pauta vai ser a literatura numa abordagem que a gente sempre construiu juntos. Lembra disso? Sim. O quanto a gente ousou numa Perfeito. perspectiva de trazer a literatura como vida e como arte. E como o nosso tempo chegou ao final, chegou ao fim, eu só tenho que agradecer. Então, a gente está gravando aqui do Spectra Studio, com o Ricardo e Ian querido, que está sempre dando apoio aqui para a gente. Então, é muito gostoso a gente estar aqui, né? Porque eu sempre brinco que aqui no Spectra a gente é acolhido de uma maneira muito bacana e fica muito à vontade, né? E aí eu quero passar para você essas palavrinhas finais aí, se você tem alguma canção, porque eu vou terminar com o Lulu, Tempos Modernos, que escorre pelas mãos. Sim. Então, já agradecendo esse momento de tanta aprendizagem, tanta reflexão. A gente não está aqui comprometido com verdades prontas. Pelo contrário, o Coisa é Cá nasce desse desejo da gente conversar para desconstruir, para ressignificar, conversar com muita gente bacana, e acho que você traduz esse momento com muita leveza também, assim, com essa abertura de que a gente, quanto mais conversa, quanto mais a gente diz assim, eu sou aquele que aprende eternamente, né? Somos assim, mais espaço para conversa a gente tem, que a gente não coloca muros, né? Perfeito. Que engessam até nossos diálogos, sejamos pontes, né? Sejamos pontes. Então, e você... que as nossas próximas pontes, interrompendo, traga a literatura para a pauta, que eu já vou começar a aquecer com você aí. Ok. Consiga um horário nessa agenda. Diga, meu bem. Eu quero só dizer que o Coisa é Cá, né? História de quem ensina e aprende, hoje me faz sair daqui pensando em uma música que é interessante, que foi abrilhantada na voz de Milton Nascimento. Sim. Eu estou sem lembrar agora o nome do outro. É aquela que ele diz: sou maior do que era antes. Sou melhor do que era ontem. Acho que é assim, né? Do que era ontem. Então, ele traz essa questão, tá? De uma forma assim... Não é Brant, não, acho que é Brant, não sei se está em parceria. Me fugiu agora o nome dele. Brant, mas, assim, é interessante que
a gente sai hoje daqui mais, sabe aquela coisa do vazio que nós falamos lá atrás? Faz com a sensação de que superou. E tem também uma música de Beth Carvalho, que cantou com Mercedes Sosa, que ela pede a Deus que não seja indiferente. Que não seja indiferente. E eu Sim. acho que isso aqui tá dizendo aqui, Sim. sabe? As vozes das músicas. Seus solilóquios, ao mesmo tempo, diálogo e solilóquios, né? Dizendo, olha, se lembre dessa música, porque realmente ela traduz um pouco também desse momento. Então, sai o maior e lutando contra a indiferença. E também Ivan Lins, quando ele diz, né, que quer provar, mas ele não abriu mão, né? Já provei, já cheirei, mas não deixei de fazer, né? Não deixei de... É porque quando a gente vai falar, no final, então, acho que a gente deixa fugir algumas ideias, mas a ideia básica é essa. Mas é uma ideia de que a vida vale a pena, né? Como Isso. a gente tem essa construção, esse discurso que tem aparecido tanto no mundo das redes e na vida, que a vida vale a pena e sempre vale. Quando a gente também se coloca nessa posição, né? De Contraditoriamente aprendizes. nas redes, né? Contraditoriamente nas Lá redes. e cá, né? No coisa é cá. Isso. Então, agradecer muito aos ouvidos gentis, agradecer você sempre. Eu agradeço. Pela oportunidade de Muito. aprender com você. Muito. Né? Eu que aprendi. E agradecer sempre os olhos e os ouvidos gentis de vocês que estão vendo ou só ouvindo a gente agora, onde quer que vocês estejam, em casa, na rua, no trabalho. É sempre uma alegria saber que eu posso contar com você aí do outro lado. Então, muitíssimo obrigada. Agradecer também pela oportunidade de estarmos vivos, né? Vivos. Estarmos existindo. Enquanto existirmos, a vida está aí pulsando e pulsante, né? Então, muitíssimo obrigada. Até a próxima. Com mais novidades aí no Coisa é Cá. Compartilhe, curta, comentem, fiquem à vontade. Viu? As sugestões de vocês serão sempre bem-vindas. Estamos aqui em breve, logo, logo, para a gente voltar a conversar. E agende aí, viu, César, por favor. E quem vier vai dizer, pauta. Mãe, estou no Coisa é Cá. Mãe, estou no Coisa é Cá. Um abraço, gente, ó. Um beijo grande, até a próxima. Obrigado.